Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 48. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. E Emmanuel comenta na lição 47 do livro Vinha de Luz, o povo e o Evangelho. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizava hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude do amor. Debalde surgem medidas draconianas de ignorância e da crueldade, e em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio. Quando, sem luz na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos, subornados por interesses mesquinhos, se anda nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados no todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue, lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos morais. Nas entrelinhas do estudo de hoje, a gente vai encontrar mais uma vez aquelas 3 figuras que trazem o maior motivo de queda e o maior motivo de desastres morais aqui na Terra. Um, a política; outro, a religião; outro, a ciência. Fica aqui nas entrelinhas, né? Ele fala da política nos draconianos, fala da religião dos eclesiásticos e depois fala dos cientistas presunçosos. E o que acontece é o seguinte, vem dizendo para a gente que essas perseguições em torno do Cristo, elas já vêm desde a época do Cristo mesmo. E é interessante, a gente começava a fazer um estudo sobre o que seria as regiões purgatoriais, o inferno dentro da religião mitológica, aí já teológica, né? O que seria o inferno? E a gente, conversando de maneira franca e aberta, a gente começou a pensar assim, peraí, você imagina aquela pessoa que vem para cá encarnada, está encarnada aqui o espírito, mas que ainda não tem aquela conquista moral. Ainda está vivendo está mais próximo, muito mais próximo da infância do espírito ainda, sem ter nenhum despertar para o lado espiritual. Então ele vem para cá, ele está lutando contra o desemprego, contra a crise, ele acaba se refugiando nos momentos de que ele fica livre em alguns vícios, ele acaba cometendo algumas iniquidades morais que nem precisam ser essas grandes iniquidades, estou falando às vezes apenas do padrão normal da maioria, e de repente chega um dia que ele desencarna. Quando chega do outro lado, na desencarnação do outro lado na vida espiritual, é claro que ele não vai ter acesso às grandes moradas da casa do Pai, porque ele ainda não teve a conquista moral. Seria tão bom se fosse como nos filmes de ficção, né? Um filme que vem na cabeça, por exemplo, é aquele filme Matrix. Né? Você vira para alguém e fala assim, eu queria agora a paciência, alguém colocasse um pendrive aqui, para não fazer um download e você aprender a ser paciente. Mas não é assim, a gente vai ter que desenvolver a paciência através da nossa prova aqui na vida. E a pessoa chega lá desprovida disso, então o que acontece com eles? Eles ficam revoltados porque não têm acesso aos melhores lugares, e aí começam a jogar essa revolta para cima do Cristo também. Então começam a não gostar daqueles que sintonizam com Cristo e, ao mesmo tempo, se juntam em afinidade com outros espíritos que têm pensamentos semelhantes. Então eles formam lá do outro lado da vida, né, vários conglomerados ali, né, reuniões, grupos de espíritos que são rebeldes à ideia do Cristo. E eles, quando vêm reencarnar, vêm para cá, para a Terra, eles estão trazendo, né, a maioria das vezes, dentro da ciência, dentro da religião e dentro da política,
os seus pensamentos e também estão sendo influenciados para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente vai encontrar todos aqueles que já se sensibilizaram de alguma maneira, em primeiro lugar, pelos alívios que a gente recebe, porque foi assim no início do cristianismo. As pessoas não estavam procurando Cristo, querendo aprender a boa nova, as pessoas estavam procurando Cristo para alívio de suas dores. Então, já que ele curou o cego, já que ele fez o coxo andar, vamos lá procurar. E a gente não consegue desconfiar do número de gastrites, de problemas mais simples que foram curados pelo Cristo, e a gente só teve o relato daqueles que foram os mais graves, um cego voltar a andar, né? Mas realmente eles tinham alívio. E logo depois do alívio vinha a boa nova, mas pouquíssimos se interessavam pela boa nova. A gente lembra que é próprio Cristo que fala isso mesmo, né? Quais foram os que voltaram para agradecer? A maioria não voltou para agradecer, a maioria foi embora, só teve um que voltou para agradecer, né, no conto lá do Evangelho. E continua sendo dessa maneira aqui com a gente. Mas, pelo simples fato de a gente viver num mundo em que o sofrimento ainda é muito grande, a ideia do Cristo ainda desperta muita atenção. Então a gente vai vendo, né, que o ciclo maior das pessoas que estão procurando ainda o Cristo no mundo que a gente vive são ciclos de pessoas que estão em profundo sofrimento ainda por conta de restrição material, por conta de doenças na família, e estão procurando a religião como dizia lá no passado, né, uma posição que é uma definição que fez história, embora a gente não concorde com ela, mas o Marx, o alemão, ele falava que a religião era o ópio do povo, que a pessoa ficava ali a semana inteira apanhando, quando chegava lá no final de semana, recebia como um efeito, como se fosse uma droga para anestesiar e voltar para o sofrimento de novo, né? É o ópio, que o ópio é uma droga muito forte, né? Comercializada, infelizmente, ainda lá nos países asiáticos. E ele vem falar aqui para a gente, né, que esse ataque ao Cristo, ele continua acontecendo até os dias de hoje, mas, porém, o povo inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. E Emmanuel, ele vem se colocar junto com a gente, ele fala indiscutivelmente, considerados num todo, nos achamos ainda longe da união com Jesus. Esse aqui é o problema, né? A gente está sendo convidado agora a conhecer Jesus e trazer o Jesus para dentro da gente. Aí ele fala, então por isso é que de quando em quando a gente experimenta pavorosos desastres, a gente tem acompanhado alguns textos trazidos por espíritos sobre a pandemia, eles estão falando, a pandemia ela é decorrente do comportamento, do pensamento nosso humano, ainda de destruição o tempo todo, né? Então ele bota aqui, a claridade do mestre, contudo, acena-lhe à distância, e velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Então está chegando aquele momento, né, em que a grande maioria de nós, a gente está falando, gente, não é possível que seja só isso, e não é possível que a gente tenha que encarar o tempo todo a figura de Jesus como essa formalidade toda, como se fosse um todo soberano, que eu abaixo a cabeça para ele. Não, eu não tenho que abaixar mais a cabeça para Jesus, não, eu tenho que olhar fundo nos olhos dele, e a gente vai ler ali nos olhos dele, eu sou teu irmão também, vem. A gente tem que começar a ter buscar essa intimidade, buscar essa proximidade, e buscar essa proximidade como? É aprendendo seus postulados e principalmente praticando aquilo ali. Quando a gente começa a praticar os postulados, a gente vai ver que não existe lugar para preconceito, não existe lugar para separação, e que, assim como existem grupos de espíritos que vão nas regiões mais trevosas, mais umbralinas, para resgatar e para ajudar aqueles espíritos que estão em sofrimento, também existem também pessoas que já estão despertando para o fato de que a gente tem que ir na direção do sofrimento aqui também. Às vezes nos lugares mais inóspitos, a gente tem que chegar até eles para tentar dar a nossa colaboração. Então ele bota aqui para a gente, os políticos do mundo formulam 1000 promessas aos espíritos das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Agora, os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. E a lei de Deus, o livre-arbítrio, faz isso. Ele deixa a gente esgotar todas as formas possíveis de sofrimento, até a gente chegar no dia de reconhecer que o caminho, o único caminho, a verdade e a vida, sempre foi o caminho trazido pelas palavras
do nosso Mestre Jesus. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.